pessoal, vamos aqui à segunda parte, tá bom, dos nossos vídeos de a resolução de fórmulas com algumas funções bem particulares. Dessa vez, nesse vídeo aqui, nós vamos começar a trabalhar com funções condicionais, que normalmente são aquelas funções que mais tiram o sono do usuário, mais quebra-cabeça do usuário, tá bom, da pessoa que vai resolver a questão de prova, do candidato, durante a execução da prova, né? É complicado, porque, como eu falei já nos vídeos anteriores, a resolução de tudo isso aqui depende muito do seu conhecimento matemático. Então, assim, e a questão de matemática básica. Então, você tem que dar uma olhadazinha nos seus conhecimentos de matemática básica para poder não se perder nesses pontos aqui. Veja só, logo de cara, nessa função condicional se, que é uma das mais utilizadas e uma das que mais dá medo também, nos candidatos, nós temos o quê? Nós temos aqui a possibilidade de observar que dentro das funções é permitido usar o quê? Outras funções, ó. A gente observa aqui que nessa função se nós temos duas funções soma, dentro dessa função principal, tá bom? E isso já foi questão de prova, afirmando ou questionando ao candidato se era possível ou não que dentro de uma função existissem outras funções bem trabalhadas no decorrer da sua sintaxe. É possível, sem problema algum, tá bom? Como a gente pode observar aqui. E com relação à sintaxe do se, a gente deve observar que a função se, tá bom? Ela é sempre formada por três argumentos, sempre. Todos eles entre parênteses, tá bom? E separados por ponto e vírgula, que é o nosso caractere separador. Nós vamos ter aqui dentro, até você mudar aqui a cor. Deixa eu mudar aqui a cor. Nós vamos ter sempre, em primeiro lugar, o teste lógico, tá certo? Vamos ter sempre o teste. Pessoal. Vamos ter o argumento, certo? Caso o teste seja verdadeiro, tá bom? E caso o teste seja falso. Vamos sempre ter, sempre esses três detalhes aqui, tá bom? Essa composição aqui da função se. O teste lógico, o resultado verdadeiro e o resultado falso. Por padrão, o único que sempre vai ser respondido, e primeiro, tá bom? É o teste. Por isso, quando você vê uma função se, por maior que ela seja, primeiro, observe o separador, se ele está sendo utilizado corretamente, o ponto e vírgula. Por quê? Porque já tivemos questões em provas anteriores que o único erro da questão era o quê? Era o uso dos dois pontos como separador e não o ponto e vírgula. O erro da questão era só esse, era só a sintaxe da fórmula, única e exclusivamente. Então, fique atento a esses detalhes, tá bom? Então, observe logo se está sendo colocado de modo adequado e depois você vai para o teste lógico. Por quê? Porque você só vai responder a parte verdadeira e só vai responder a parte falsa a depender do que estiver no teste. Se o teste, o resultado do teste, que pode ser uma afirmativa, pode ser uma fórmula, pode ser uma soma, subtração, qualquer coisa. Se o resultado do teste for verdadeiro, certo? Você vai ter que remeter o teste à resolução do que está na parte verdadeira e esquecer o que está na parte falsa. Se o resultado do teste for um resultado falso, você vai ter que remeter a resolução dessa função, dessa fórmula, ao que está na parte falsa e esquecer o que está no verdadeiro. Então, por mais que você tenha três partes na função se, uma delas sempre será ignorada, tá bom? Ou a verdadeira ou a falsa. Tudo vai depender da conclusão a qual você chegar no teste lógico, tá bom? Então vamos lá. Olha só, aqui ó, o meu separador tá ok, ó, ponto e vírgula, tá vendo, ó? Aqui, olha só. Muita atenção, porque aqui, ó, eu também tenho ponto e vírgula, ó, tá vendo aqui, ó? Mas esse ponto e vírgula aqui é da função soma, tá certo? Então, essa parte toda aqui é a parte verdadeira. Essa parte aqui é a parte falsa. Professor, pode acontecer de mudar a ordem? Não, muda não. É sempre essa, tá bom? E essa parte aqui é o meu teste lógico. No meu teste lógico, vou botar um Tzinho bem aqui. No meu teste lógico, eu estou afirmando aqui, essa fórmula está afirmando que o valor de A1 é maior que A2. Qual é o valor de A1? É 4. O valor de A2 é 7. E eu estou dizendo que A1 é maior que A2. Olha só, 4 é maior do que 7? Não é. Tá certo? Não é. Então, é uma afirmativa o quê? Falsa. Então, eu vou esquecer o que está aqui na parte verdadeira e vou para a parte falsa. E na parte falsa, está me impedindo para que eu faça uma soma.
somar o valor do intervalo de C1 até C3, ó. C1, ó, coluna C, linha 1 até 3. Certo? O que é que eu tenho? 10, 20 e 30, que dá 60. Tá bom? Professor, aqui ao invés do maior que ou do menor que, poderia ser também uma função soma, certo? Uma função continum, contici, uma função modo, modo não. Certo? Porque o modo vai retornar só o que mais se repete, né? Mas, sei lá, depende da criatividade do examinador, pode ser que apareça alguma coisa aí. Mas eu posso ter uma função dentro do teste lógico? Pode, sem problema algum, tá bom? Ok? Então, vamos lá, bora avançar. E detalhe, aqui eu tenho funções. Pode acontecer de você ter só alguma resposta já pronta lá, né? Só algum valor que você apresentar, ou verdadeiro ou falso, tá bom? Eu posso ter um se dentro de si? Pode, sem problema algum. Como eu falei, funções podem vir dentro de outras funções, tá bom? E isso também vale para as mesmas funções. Um se pode vir dentro de outro sem problema algum. Vamos lá. Próximo. O continuum, função continuum. Ela vai pedir apenas que você conte quantas vezes aparecem valores numéricos dentro do intervalo que ela determinou. É bem simplesinha, tá bom? Ó, você vai olhar aqui, do intervalo de A1 a 5, ó. Coluna A, linha 1 a 5. O intervalo é esse aqui. Quantas vezes nesse intervalo aqui aparecem valores numéricos? 4. Tá bom. Olha só, são 5 células nesse intervalo, mas dessas 5 células apenas 4 possuem valores numéricos. Então, é bem simplesinho e bem práticozinho isso aqui, tá bom? Professor, se bem aqui tivesse um preenchimento com um valor, só que agora no formato texto, tá certo? De 15, olha só, 15, no formato texto. Aqui está em formato texto, tá bom? Ele iria contar também? Não iria contar, porque aqui ele quer valores numéricos. E como eu já falei, por padrão, quando você preenche a célula, você está preenchendo um valor numérico. Mas se você reconfigurar a célula, e você pode fazer isso, você pode configurar aquela célula para preencher com valores de texto. Por mais que sejam números, mas aquele número vai ser reconhecido como texto. Tá bom? Então eu contaria. Vamos lá. O conte-se, aí aqui já vai ter mais uma condicional. Ele vai pedir que você some os valores do intervalo, tá bom? De acordo com o aparecimento ou não da célula, de algum valor que ele tenha apresentado, tá certo? No caso, ele pede que você some aqui, tá bom? Conte-se. Aliás, nem assuma, é só contar, né? Ele vai contar, perdão. Quantas vezes aparece esse valor aqui, e aqui eu botei o sinal de igualdade, mas não é obrigatório, tá bom? Você pode apresentar sem também. Quantas vezes aparece dentro desse intervalo aqui o que foi apresentado aqui no segundo argumento, tá bom? No caso aqui é a letra A. Coluna D, olha só nosso intervalo, coluna D, linha de 1 a 5. Ele só quer que eu conte quantas vezes apareceu o que está sendo apresentado aqui nesse intervalo. Olha só, 1, 2, 3, né? Conte-se, certo? Olha só, contar se apareceu o valor A, as vezes que ele aparece, tá bom? O que vai retornar aí é o número 3, tá bom? Soma-se, agora aqui ele já vai mexer com mais colunas, tá bom? Porque ele vai buscar dentro do intervalo D1 a D5, esse aqui, ó, tá certo? Ó, coluna D, linhas 1 a 5, certo? Ele vai buscar dentro desse intervalo aqui, aonde é que existe o valor A, tá bom? E na linha que ele encontrar, ele vai ter que vir no intervalo C1 a C5, esse intervalo aqui, ó, certo? Esse intervalo aqui. E na linha que ele encontrar esse correspondente aqui, que é a letra A, ele vai ter que somar na mesma linha o valor que está na coluna C. No caso aqui, ó, ele veio fazer a busca. Tá falando, não, primeira linha, já achou o A, então ele tem que somar o 10. Segunda linha é B, não conta. Terceira linha, A de novo, soma o correspondente na coluna C. Quarta linha, valor A, soma o correspondente na coluna C. Quinta linha é um B, então não vai somar.
Então aqui ele tem que somar o 10, o 30 e o 40, que vai dar o quê? 80. Tá bom? Então já é um pouco mais complicado, porque vai envolver outras variantes, mas você tem que ficar atento, tá bom? O soma-se vai pedir que você some de acordo com o que é apresentado no segundo argumento, certo? E identificar dentro da coluna, que ele identifica primeiro, no primeiro argumento, o correspondente na coluna que ele apresenta no terceiro argumento, tá bom? Então você tem que procurar dentro aqui, ó, argumento 1 é o seu local de busca. Argumento 2 é o que você vai buscar. E argumento 3, certo? É o que você vai somar, de acordo com o que você encontrar no argumento 1 e 2, tá bom? É o que você vai somar. Próximo. O soma, só que dessa vez uma operação de conjuntos, tá bom? Nesse caso aqui, pessoal, tem uma diferença básica naquela primeira função que nós vimos, que é só de somar um valor em si, tá bom? Nesse caso aqui, eu tenho que observar o intervalo de A1 a A4, que é esse aqui, ó, de A1 a A4, certo? E o intervalo de A3 a A5. Deixa eu até botar aqui de outra cor para poder diferenciar. Vou botar aqui de azul mesmo. Ó, A3 a A5, que é esse intervalo aqui, ó. A3 a A5. É esse intervalo aqui. E esse operadorzinho bem aqui, ó, certo? Esse caractere bem aqui, com o sinal de exclamação, ele é um indicativo de conjunto. Ou seja, é um indicativo de que eu tenho que somar, certo? Somente os valores que existem, tanto no primeiro argumento, de A1 a A4, como no segundo argumento, de A3 a A5. Quando eu delimito aqui, ó, eu posso observar que os únicos valores que são comuns nos dois, certo? Os valores da célula A3 e A4, que é 30 e 40. Somando vai dar o quê? 70. Tá bom? Soma de conjuntos, certo? E nós vamos ter, na questão de soma de conjuntos, uma pequena diferença com relação ao Excel, que quando a gente for tratar do Excel, nós vamos observar que o uso desse caractere aqui, do ponto de exclamação, não é utilizado no Excel, é apenas o espaço em branco para determinar a soma de conjuntos, tá bom? Enquanto que no Calc é utilizado para determinar a soma de conjuntos o sinal de exclamação, ok? Então, pessoal, finalizando aqui, tá bom? Nós tivemos aqui algumas funções para que nós pudéssemos trabalhar de modo adequado, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido aí e tenham podido tirar boa parte das dúvidas de vocês em cima dessas funções. Nós não temos como ver todas as funções, porque ao todo são mais de 400, mas a gente tem que trabalhar aqui aquelas que têm maior incidência, aquelas que são mais repetidas nas cobranças de questões de prova. Se tiver ficado qualquer dúvida, ou se você tiver alguma outra função aí que nós não trabalhamos aqui, mas se você queira uma explicativa maior, me chame aí, tá bom? Pode nas minhas redes sociais, pode deixar alguma mensagem aqui no curso, ou me procura lá no Instagram, me procura pelo YouTube, que eu vou procurar tirar a sua dúvida e esclarecer da melhor forma possível a questão, para que você vá para a sua prova preparado. Pois valeu e até a próxima.